Boa noite, amigos, tudo bem? Aqui é Fábio Osterman, falando mais uma vez para vocês a partir daqui na minha página no Facebook, fazendo num dia especial. Eu raramente faço nas sextas-feiras à noite, porque, enfim, eu tenho certeza que vocês geralmente têm coisas muito mais interessantes para fazer numa sexta-noite, mas como hoje foi um dia bastante particular e peculiar, acho que vale a pena a gente bater um papinho aí sobre como as coisas funcionaram. Eu falo aqui de Porto Alegre, uma cidade onde a greve em si não teve um impacto tão significativo, ao menos pelos relatos que eu recebi, pelos lugares em que eu estive na cidade, exceto pelo fato de que, mais uma vez, milhares de trabalhadores foram impedidos de deixar suas casas e chegarem aos seus postos de trabalho por conta do bloqueio dos piquetes realizados por sindicalistas e apoiadores de greve nas portas das empresas de ônibus. Então acho que aí a gente viu um impacto realmente significativo dessa paralisação, que acabou sendo muito mais um toque de recolher, efetivamente, do que uma greve, né? Com pautas tão paradoxais e com pautas tão, enfim, na minha opinião, contrárias, inclusive, aos interesses dos trabalhadores em geral. Acho que foi uma demonstração muito significativa da falta de rumos da esquerda brasileira e do movimento sindical em especial, que está em vias de perder a sua principal fonte de financiamento, que é o imposto sindical obrigatório, e com isso vai ter que ralar, como empresas e organizações do setor privado têm que ralar para buscar manter seus clientes. No caso dos sindicatos, teriam que manter seus associados, né? Diferente do que se tem hoje, que o cidadão, querendo ou não, ele é obrigado ainda a pagar o imposto sindical para o sindicato da sua categoria. No Brasil, por isso que são quase 20 mil sindicatos Brasil afora. Mas essa semana tivemos uma excelente notícia. Foi aprovado no plenário da Câmara de Deputados o fim do imposto sindical obrigatório, o que torna essa contribuição, que eu pessoalmente me recuso a chamar de contribuição, porque contribuição é algo que se faz voluntariamente e não algo obrigatório, compulsório, como são impostos, né? E por conta disso, os sindicatos provavelmente vão passar por um período de vacas magras, diferente do que se tem hoje, quando anualmente os sindicatos recebem uma fatia bilionária do orçamento da União. O Christopher perguntou assim, se eu acho que passa no Senado. Acho que passa, sim. Acho que seria mais difícil ter passado pela Câmara, e passou. Tanto a questão do imposto sindical quanto a reforma trabalhista como um todo. A Câmara tende a ser mais suscetível, mais sujeita a pressões localizadas e classistas, e também tende a ter arroubos mais populistas, né? Por isso que geralmente legislações que opõem o presente ao futuro, como é o caso de reforma trabalhista, reforma da Previdência, geralmente são mais fáceis de passar no Senado do que na própria Câmara. Mas vamos chegando aí, pessoal. Eu não pretendo me estender muito, eu estou realmente fazendo essa manifestação aqui só para fazer um apanhado geral de como foi o dia de hoje. Até queria colher alguns depoimentos de vocês, que eu sei que tem gente de todo o Brasil aí assistindo e comentando, para que a gente possa realmente contribuir com o debate a respeito da leitura de como foi o dia de hoje, de o que significaram as manifestações de hoje. Então, se vocês puderem ir colocando as cidades de vocês e falando sobre como foi o dia de hoje, as manifestações nas suas respectivas cidades, eu seria muito grato. Estou abrindo aqui o meu browser. Espera aí, preciso botar aqui. Já temos alguns comentários aqui. Pessoal de cidades variadas, maioria do Rio Grande do Sul. Hoje
Bom, a Daniela está perguntando a minha opinião sobre vandalismo. Obviamente, acho que qualquer pessoa minimamente razoável tem que repudiar o vandalismo e a forma como se utilizaram de violência hoje, não só aqui em Porto Alegre, mas em praticamente todas as cidades houve violência, houve coerção, houve pressão para que as pessoas que queriam trabalhar, que queriam exercer seu direito, queriam exercer seu direito de ir e vir, fossem obrigados a aderir à greve, né? Para ver, eu até comentei num post no Facebook que quando a gente vê que os caras realmente, num regime democrático, têm que recorrer de forma tão clara à violência, aí você tem uma ideia de qual é realmente o mérito da pauta deles, né? Porque não conseguem convencer com argumentos, convencer por meio de fatos. Até citei o exemplo que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. Eu sei que muitos aí dos amigos que estão assistindo participaram das manifestações. A gente passou mais de 2 anos de um trabalho incansável de discussões, manifestações, negociações absolutamente pacíficas, democráticas, respeitosas das instituições, respeitosas do patrimônio público, e conseguimos um feito que era inacreditável. O pessoal, o meu amigo César Day, que está assistindo, lembra? Lá em novembro de 2014, a gente estava numa manifestação em cima de uma Kombi, algumas poucas centenas ou dezenas de pessoas caminhando pela Avenida Ipiranga. Naquela época era inimaginável que a gente fosse conseguir, 2 anos depois, derrubar uma presidente corrupta que estava por sobre um dos maiores e mais poderosos esquemas de corrupção da história do Brasil. E tudo isso a gente fez sem violência, de forma pacífica, respeitando as instituições. E os caras vêm aí e partem pra porrada, quebram vidraça de ônibus, ameaçam o trabalhador, obrigando a ficar dentro de casa, impedindo eles de ganhar o pão de cada dia. É uma violência absurda que não condiz em nada com a democracia, não condiz em nada com o momento que a gente vive no Brasil, que é o momento de, sim, reforçar as instituições democráticas, reforçar as liberdades democráticas e repudiar esse tipo de coisa. Enfim, então eu vi diversos vídeos e depoimentos de pessoas que foram agredidas barbaramente por sindicalistas e por pessoas contratadas por sindicalistas para serem piqueteiros, enfim. O que eu percebo é que em boa parte das cidades, assim como em Porto Alegre, o grande impacto dessa tal de greve geral, que obviamente não foi uma greve geral, foi basicamente uma paralisação de categorias fortemente sindicalizadas e também do funcionalismo público, que obviamente tem todos os incentivos para parar, né, porque não tem chefe, porque não precisam se preocupar exatamente com o desemprego, como o fazem hoje quase 15 milhões de brasileiros, não tem o menor interesse em que aconteça uma reforma da Previdência, né? Enfim, então é natural que haja uma paralisação da parte do funcionalismo público, né? Vale ressaltar também o quão bizarra é a noção de greve no serviço público, né? Porque a greve é um instrumento legítimo, surgido dentro do arcabouço legal do direito do trabalho, que é fundamentado em cima da ideia, da noção, na minha opinião equivocada, mas tudo bem, vamos conceder o benefício da dúvida, do questionamento, para as bases do direito do trabalho, que foi estabelecido para limitar o poder de exploração do empresariado, o poder de exploração do capital sobre os trabalhadores. Mas no caso do serviço público não existe essa tensão, não existe essa contradição, não existe esse contraste. Então é incrível que a gente ainda permita que haja greve no serviço público. O cidadão vai lá, faz um concurso para exercer uma função pública que se imagina que seja uma função essencial, porque se não é essencial, digamos assim, dispensável, é supérflua. Se é dispensável e supérflua, essa função não deveria estar dentro do Estado. Deveria estar, de repente, sendo oferecida no mercado para que as pessoas, se acharem por bem,
adquiram-na, contratem-na. Mas de forma alguma essas categorias estarem sendo exercidas pelo Estado. Isso é uma aberração que precisa mudar, com certeza. Greve no serviço público, coisa mais sem sentido que pode existir. Mas enfim, estou vendo vários comentários aí de amigos de todo o Brasil. O Danilo de Piracicaba falando que foi tranquilo em Piracicaba. O André de Ribeirão Preto falando que só ficou sem ônibus. Em João Pessoa, o Fernando falando que só duraram até quando o sol começou a esquentar e foram aproveitar o feriadão. Também, né, em João Pessoa, pegar uma praia aí, ir lá curtir a Ponta dos Seixas, o pôr do sol ali, né? Não sei que pôr do sol, no caso, não é lá, né? Lá é o nascer do sol. Mas enfim. Curitiba só baderna, segundo o Christopher. Que mais? Michel fala que em Petrópolis foi tranquilo. O Carlos nos dá um depoimento muito digno aqui de servidor público que acabou de chegar em casa porque estava trabalhando. Enfim, porque é uma pessoa que provavelmente leva a sério sua função e leva a sério a expressão servidor público, né? E não é alguém que se serve do que é público, mas sim está lá, optou por seguir essa carreira para estar efetivamente servindo ao público, né? Então, enfim, parabéns aí pro Carlos. Apesar de, claro, ele obviamente sabe, se ele está seguindo minha página, ele obviamente sabe o que eu penso a respeito disso, que eu sei que ele sabe também que ele está nada mais do que fazendo o seu dever como servidor público e certamente é pago para isso. Mas infelizmente no Brasil a gente chegou nesse tipo de distorção em que casos como esse acabam sendo a exceção pelos incentivos perversos que se constroem em uma repartição pública. Quem quer que já tenha trabalhado numa repartição pública sabe que lá o incentivo é para que o cara trabalhe cada vez menos e renda cada vez menos. Por quê? Porque se o cara trabalha mais, ele se incomoda mais, ele se desgasta mais e não recebe absolutamente nada em troca por isso. Ele não é promovido, ele não recebe uma bonificação por produtividade, ele não recebe aumento de salário, enfim. Esse tipo de problema do nosso serviço público. A Tati, lá de Bagé, falando aqui também, que realmente os sindicatos estão desesperados, né? Essa pequena reforma trabalhista que houve, envolvendo inclusive a reforma da situação jurídica da terceirização, ela não retira nenhum direito. Eu desafiei alguns defensores da greve a dizerem um direito que foi retirado dos trabalhadores com a reforma trabalhista ou com a reforma da Previdência, né? No máximo, o que a gente pode falar é que está se expandindo as possibilidades de empregabilidade de pessoas que hoje estão alijadas do processo produtivo, estão impedidas de obter um trabalho formal. Falando nisso, deixa eu já indicar para vocês um texto excepcional do meu amigo Felipe Hermes, do Spotniks, que é intitulado 7 coisas que irão mudar na sua vida com a reforma trabalhista. Recomendo fortemente. Leiam esse texto, depois eu vou comentar especificamente. Marco Antônio Pains pergunta: passar por cima de quem fecha a rua fere o PNA? Olha, acho que aí cabe uma questão de um juízo de proporcionalidade, né? Eu vi um vídeo de uma pessoa que estava dentro de um carro e foi impedida de passar por uma estrada e tinha várias pessoas cercando ela. Na situação daquela pessoa eu não teria a menor dúvida em também fazer o mesmo. Acelerar calmamente, demonstrar muito claramente que, olha, eu vou passar, eu não vou deixar que vocês me prendam aqui e impeçam o meu direito de ir e vir. E claro, tomando cuidado para não ferir ninguém dentro dos limites da proporcionalidade, mas não se deixar ser parado, ser obstaculizado por um piquete absolutamente ilegítimo, né? O Emerson Costa falando aqui que em Guarulhos pararam só os ônibus, os micro-ônibus funcionaram porque são controlados por corporativas. Aí está uma questão importante. A gente percebe como é fundamental a gente ter mais
descentralização no serviço de transporte, mais descentralização na forma como a gente vê realmente a prestação dos serviços públicos na cidade. Por quê? Porque quando o serviço de ônibus, por exemplo, é a única forma de as pessoas se locomoverem, em especial as pessoas de baixa renda, elas acabam ficando limitadas ao poder e ao arbítrio de sindicatos como o Sindicato de Metroviários, que é o caso aqui em Porto Alegre, que acabou basicamente impedindo que uma parte significativa da população chegasse ao seu serviço, né? Especialmente aquela parte da população que não tem dinheiro para ir de Uber ou que não tem carro. Aí isso acaba sendo especialmente danoso aos mais pobres, aos que mais precisam do seu emprego e aos que menos dispõem de alternativas. É claro que todo mundo tem alternativa, todo mundo sempre tem alguma alternativa de buscar uma outra solução para sua vida. Mas quanto mais pobre a pessoa, quanto menor é o grau de qualificação do seu trabalho, é óbvio que menos opções ela vai ter. E são justamente essas pessoas as mais prejudicadas por não poderem ter estado no trabalho hoje. E quando a gente pensa que, a pessoa foi prejudicada, mas na verdade quem foi prejudicado foi o empresário, que não vai ter problema em perder esse dinheiro, lê do engano. A grande maioria dos postos de trabalho hoje no Brasil são de micro e pequenas empresas, para os quais um dia sem faturar faz muita diferença no final do mês. E que, especialmente nesse mês de abril, que foi bizarramente cheio de feriados, né? A gente teve feriado da Páscoa, feriado de Tiradentes, enfim, agora a gente tem também feriado de 1º de maio, né? Que certamente vai dificultar muito o rendimento de diversas empresas. Lembrando que a gente está passando por uma das maiores recessões da história do Brasil, aliás, a pior recessão. É claro que o Brasil já esteve pior economicamente, mas dentro de um período de estabilidade econômica, nunca aconteceu de o Brasil estar numa situação tão ruim economicamente como está. E aí fica patente a incompetência do governo Dilma, em especial, né? Que pegou uma casa ajeitada e transformou o país num caos. Impressionante. A Nilmara está lá ao lado da Avenida Paulista, em São Paulo. Diz que o barulho deu uma cessada, mas pode ser um intervalo para o lanche de mortadela. Pode ser, né? Mas esse geralmente é o horário que as manifestações acabam na Paulista, né? Então, mas não chegou a encher a Paulista, né? Pelo que eu vi nas imagens e vídeos que eu tive acesso, né? Então, enfim, mesmo em São Paulo, maior centro sindical do Brasil, né? Em especial pela força dos sindicatos metalúrgicos ali no ABC, não houve aparentemente grandes mobilizações, como havia havido inclusive manifestações de relevo na época do impeachment, né? Obviamente não estou querendo comparar com as manifestações a favor do impeachment, que foram as maiores da história do Brasil, mas já até comparando com as manifestações contra o impeachment, que tiveram uma quantidade razoável de pessoas na época. Olha só, apareceu aqui o Fábio Canabarro. Grande abraço aí, Fábio. Grande, além de irmão do Lucas e primo do Felipe, grande parceiro aí de música. Já fizemos um som juntos no passado aí. A Ariane Paz me perguntou se eu estava semana passada no hostel em Ouro Preto. Sim, estava. Estava lá. Eu estive na cidade de Mariana para um evento, como vocês viram aqui pela minha página, e eu fui inclusive um evento interessantíssimo organizado por pessoas dos mais variados partidos, em sua maioria pessoas da rede, em especial o Bruno Alencar, ex-secretário de Desenvolvimento Regional de Minas Gerais, que foi também o cara que coordenou a força-tarefa para lidar com a tragédia que acometeu o município de Mariana, especificamente o distrito de Bento Rodrigues. E eu estive visitando, inclusive, aquela área que foi absolutamente destruída pelo rompimento da barragem. E foi um negócio incrível. Foi uma experiência muito, muito tocante ver aquele lugar, ver aquela destruição, ver a degradação ambiental gerada pela negligência, pela omissão, pela incompetência regulatória e também pela negligência de uma empresa privada que deveria ter tomado os seus cuidados para evitar uma catástrofe daquelas. E eu espero que seja punida de forma exemplar
para que esse tipo de dano ambiental e social e humano não se repita nunca mais, né? Enfim, muito triste. E aí estive à tarde participando de um painel sobre o futuro da política, né? Eu, como presidente estadual do Livres, estive ao lado do Zé Gustavo, que é o presidente nacional da rede, um cara muito bacana, apesar de obviamente a gente ter as nossas divergências em termos de políticas públicas, mas enfim, um cara realmente muito interessante. É o presidente de partido mais jovem do Brasil, o cara tem 26 anos, enfim. Eu já me sentia jovem por ser o presidente estadual mais jovem aqui no Rio Grande do Sul, mas o Zé Gustavo tem 26 anos, então eu fiquei me sentindo velho ao lado dele. Enfim. A Elisa perguntando se contribuição para sindicato patronal também termina. Não, essa votação foi para sindicato de empregados, no caso, né? Sindicato de trabalhadores, somente. O Leonardo comentou aqui sobre a bandeira da Coreia do Norte. Vocês vejam que bizarrices que a cidade de Porto Alegre nos oferece, né? Na manifestação em Porto Alegre, dentre as diversas bandeiras do PSOL, enfim, e de outros partidos de esquerda, tinha também ali no meio uma bandeira da Coreia do Norte. Se eu só falasse, poderia parecer mentira, né? Mas eu vou inclusive colar aqui o post que eu fiz sobre isso, com as imagens que rodaram as redes sociais. Absolutamente surreal. A falta de noção, falta de conexão com a realidade. Bizarro, bizarro. Olha, dê uma olhada aí no post que eu acabei de postar nos comentários, com as fotos da manifestação e a bandeira da Coreia do Norte no meio aí. Enfim, que mais? Ariane, a gente pegou o táxi junto pra rodoviária, é verdade. Pô, bom te ver por aí. Um abraço, siga acompanhando aí. E, enfim. O Lucas Santiago, pô, por que o pessoal insiste em vir me perguntar nas minhas lives o que eu acho do Kogos? Não tem ninguém mais interessante pra perguntar o que eu acho do que aquele gordinho louco. Enfim, acho que já ficou claro o que eu acho dele, né? Então, segue o baile. O chimarrão tá muito bom. Ainda mais agora que tá entrando frio, friamente. Deve estar uns seus 17 graus em Porto Alegre, então tá sensacional para tomar um chimarrão. O Lucas Bueno trazendo uma opinião justamente de microempreendedor no Brasil, né? Que esse tipo, não só a burocracia, mas também esses desincentivos que surgem no nosso dia a dia, né? Paralisação, essa quantidade imensa de feriados. Feriado pode parecer uma boa ideia e ter muitos meses de férias, ter muitos dias de férias, mas no final das contas são menos dias que as pessoas têm para pagar, para gerar valor para os seus consumidores e consequentemente para produzir, gerar riqueza e movimentar a economia. Nós precisamos lembrar que nós somos um país pobre, e não só um país pobre, mas um país em meio a uma recessão. Então é fundamental que trabalhemos mais e pensemos menos em, de repente, descansar, em ter feriado, etc. Mas enfim, isso aí são questões culturais também que precisam avançar no Brasil. O Luan Santana, pô, gosto muito das tuas músicas, hein, Luan? Não gosto muito, vai. Quem que eu tô querendo enganar? Uma ou outra são bacanas. Um prazer te ter aí comentando. Ele postou uma imagem aqui, 16 motivos para a greve. A luta é por nossos direitos. Uma série de falácias aqui eu já vejo, né? Negociado prevalecer sobre o legislado, realmente, acho fundamental que haja essa prevalência. A vontade das partes deve ser soberana. Hoje o que a gente tem, na verdade, é que uma legislação lá de 1943 se sobrepõe
à vontade das partes. Muitas vezes o trabalhador quer trabalhar mais e está disposto a trabalhar pelo valor X, mas a legislação, e no horário Y, só que a legislação trabalhista não permite que ele faça isso, a não ser que o patrão pague uma quantia absurda, que ele muitas vezes não dispõe de meios de pagar. Então o que acaba acontecendo acaba se não contratando pessoas, ou você acaba investindo mais na mecanização dos processos produtivos em vez de contratar pessoas, porque a contratação de trabalhadores está cada vez mais cara, atingindo valores proibitivos. Jornada de até 48 horas semanais, isso é uma falácia, isso é mentira especificamente, porque isso já é o limite existente hoje, né? São as 44 horas mais horas extras, enfim. Dia de trabalho de até 12 horas, isso aí eu acho uma mudança excepcional. E tenho certeza que muita gente vai ser muito beneficiada por isso, né? Trabalhar 12 horas e descansar um dia, trabalhar 12 horas e descansar um dia, enfim. Eu acharia o paraíso isso. Eu obviamente não trabalho 12 horas e descanso um dia. Eu trabalho 12 horas e trabalho 12 horas e trabalho 12 horas como muita gente Brasil afora, né? Mas eu felizmente sou um privilegiado, então eu nem considero trabalho o que eu faço, porque eu faço o que eu gosto, né? Então, enfim. A expansão das oportunidades de trabalho temporário, que é ótimo, especialmente para os mais pobres, para os mais inexperientes, para os menos qualificados, ou seja, aqueles que tiveram menos oportunidade de estudar, de se qualificar para o mercado de trabalho, vão ter agora mais oportunidades de trabalho temporário para mostrar seu valor, para mostrar que podem agregar ao processo produtivo, podem ser trabalhadores produtivos, apesar de não terem uma formação. E, enfim, ótima modificação. Férias divididas em 3 fases, também mais uma mudança excelente. Hoje, muitas vezes o trabalhador é obrigado a tirar um mês de férias quando ele não quer, na verdade. Claro que isso acaba não sendo realidade na maior parte das empresas por uma questão de escala, né? Essa escala de trabalho. É difícil que se possa tirar um mês inteiro corrido. Mas a maioria dos trabalhadores não quer tirar um mês corrido ao longo do ano, né? Especialmente trabalhos mais qualificados, trabalhos de maior complexidade, não podem se dar o luxo de se distanciar do trabalho por um mês inteiro, né? Aqui eu estou ainda na figura do Luan Santana aqui, que obviamente não é um músico, mas enfim, eu fiz a piada, porque é o tipo de piada que eu faço. Reforma da Previdência. Idade mínima 65 para homens e 62 anos para mulheres, isso eu acho um absurdo. Mas não pelo motivo que o pessoal que foi protestar acha. Eu acho que a idade mínima para homem e para mulher deve ser essa mesma. Aí acho que a regra de tempo de contribuição deve ser mais rígida, sim. Porque hoje a gente tem pessoas que se aposentam com 25 anos de contribuição. Ou seja, pessoas que começaram a contribuir muitas vezes aos 16 anos e acabam se aposentando com, enfim, 25 mais 16, façam a conta aí, 36, 41 anos. Isso é absurdo, pensar que uma pessoa possa se aposentar com uma idade tão jovem, né? Especialmente com a expectativa de vida cada vez maior no Brasil, né? Então, e acho que é fundamental também a gente entender que a aposentadoria não deve servir como uma garantia de manutenção de um padrão de renda no futuro para uma pessoa. Mas sim, a previdência social, a aposentadoria deve ser vista como a garantia de um mínimo existencial para que a pessoa não morra de fome na velhice, né? Quando geralmente as pessoas não dispõem de maneiras de manter o mesmo ritmo de trabalho no passado. Mas se a pessoa quer ter o mesmo padrão de vida que tinha quando trabalhava em tempo integral, acho que a pessoa precisa poupar, precisa buscar maneiras de construir meios de fazer uma aposentadoria, uma previdência complementar, privada, etc. Enfim. E outras bizarrices aqui, como pensão para viúvas, etc. Pensão para trabalhador rural se tiver 15 anos de contribuição. Claro que é uma questão complexa, porque a imensa maioria dos trabalhadores rurais não contribuem,
mas acabam gerando um rombo muito grande. Então a gente precisa buscar uma maior informação desses trabalhadores e dizer, olha, se vocês querem ter uma previdência pública, vocês têm que contribuir com ela. Mas o fundamental, a reforma realmente fundamental seria criar um sistema em que as pessoas pudessem optar entre permanecer na previdência pública ou migrar para uma previdência privada. Eu tenho a impressão de que boa parte das pessoas migraria para uma previdência privada. Inclusive o Victor Mozart aqui perguntou o que eu achei do modelo de previdência proposto pelo MBL. Na verdade foi um modelo de reforma de previdência proposto pela FIP, mas que o MBL encampou. Achei muito interessante, achei uma das melhores propostas existentes, justamente porque se propunha a mudar a lógica de esquema de pirâmide da Previdência. Seguindo aqui nessa imagem, criticam como sendo o fim do mundo, o apocalipse, a lei da terceirização. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo dos absurdos. Terceirização é uma das coisas mais importantes que pode existir no processo produtivo e não fazia o menor sentido essa restrição em relação a somente atividades fins, aliás, no caso, somente atividades meio. Se o empresário acha que o processo produtivo dele vai ser mais eficiente, vai conseguir prestar um serviço melhor para o consumidor, terceirizando tudo, que assim seja. Se o serviço não for melhor, o consumidor vai responder de forma negativa. Por outro lado, se for melhor, ele vai responder de forma positiva. Não cabe a um burocrata, não cabe a um delegado fiscal do trabalho, juiz do trabalho, definir quais atividades vão ser terceirizadas ou não. Sobre esse tema, eu participei de um debate recentemente na Ubra TV, que acho que vale a pena dar uma olhada aí, quem quiser. Vou botar o link nos comentários também. Aliás, eu já vou aproveitar também para colar o link de um debate divertidíssimo que eu participei anteontem, na TVE. Anteontem não, desculpa, foi terça-feira, na TVE, sobre o momento político atual e tal. Eu participei basicamente com um sindicalista. Até achei que o cara foi apresentado como cientista político, achei que fosse um professor, mas na verdade ele é um assessor sindical. Então acho que é razoável chamá-lo de sindicalista. Primeiro esse aqui é sobre a terceirização que eu estou colando. E depois eu colei aqui um outro vídeo de um debate sobre o momento político atual. Vale a pena, são debates bem informativos. Um deles sobre a terceirização, onde a gente pôde desenvolver alguns tópicos relevantes sobre o debate sobre a terceirização, e o outro aí sobre o momento político atual. Ok, vamos ver aqui o que mais está rolando de comentários. Já estamos aí há mais de meia hora. Vou começar a encaminhar para os finalmente. Um abraço aí para o meu amigo Saulo Vieira, grande líder do Livres aí no Nordeste, especificamente no glorioso estado de Sergipe, na querida Aracaju, a orla mais bonita e mais inalcançável do litoral brasileiro. Demora uma meia hora para cruzar ali só aquelas dunas, mas é uma cidade muito bacana. Espero voltar lá em breve. O que o João Vitor Souza Castro está falando? Haviam professores do serviço usando de justificativas o argumento o prejuízo do Banco Itaú maquiado pelo Temer pagaria a Previdência. Tem lógica isso? Isso não tem absolutamente nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Duvidem do que esse pessoal fala. O Eduardo de Igrejinha, aparentemente, comentando aqui que no grupo da cidade dele o pessoal postava várias falácias sobre a reforma trabalhista. É normal, né? Esse debate é um debate muito, muito viciado, muito contaminado pela desinformação interessada das entidades sindicais. As entidades sindicais não têm interesse em ver reformas trabalhistas acontecerem porque o status quo beneficia elas. Então, o que eles querem? Ver mudanças. Eles querem ver
a atual situação se mantém em sua integralidade, inclusive com o imposto sindical bilionário que eles recebem, basicamente para lutarem por mais privilégios para os seus membros. O Rodrigo Faria comenta aqui perguntando se a extinção da CLT seria radical. Infelizmente no Brasil seria radical, mas eu acho que já é um passo importante essa pequena reforma, mas eu acho que mais fundamental é a gente romper com essa mentalidade que coloca como polos opostos e contraditórios, em conflito, o empregador e o empregado. Isso é um equívoco absurdo. Não existe conflito entre capital e trabalho, existe complementariedade, existe cooperação. E é isso que a gente precisa entender. Não existe organização do trabalho sem capital, não existe organização, não existe também a aplicação do capital, efetivamente, para fins produtivos e sustentáveis sem trabalho. Né? Então um precisa do outro necessariamente. E no Brasil, infelizmente, a gente é educado, melhor, deseducado desde pequeno, a entender que os empresários querem explorar os trabalhadores coitadinhos e que a classe proletária é explorada. Isso é um absurdo, isso é uma visão cretina que infelizmente gente irresponsável em posições importantíssimas como de professores de história, é muito comum ouvir isso, ficam replicando e multiplicando essa visão absurda e equivocada em relação a isso, né? Não faz o menor sentido dizer, por exemplo, que o Neymar é um oprimido proletário porque ele é funcionário de uma empresa. Assim como não faz o menor sentido dizer que o tiozinho do cachorro-quente ali é um opressor, dono dos meios de produção. Ele é um empreendedor. Assim como o trabalhador, todo trabalhador também tem que ser empreendedor. Né? Enfim, chega dessa dicotomia emburrecedora, dessa dicotomia rasa, que coloca o empregado em conflito e em contraste com o empregador. Grande Luiz Fernando Padilha, nosso presidente municipal do Livres em Bagé, comentando aí, depois de um dia de muito trabalho no escritório, bom chegar em casa e ver alguém lúcido falando sobre os acontecimentos de hoje. Grande abraço, Luiz, toda a turma de Bagé aí, sempre presente. Enfim, Hilde Soares da Silva comentando que se espalharam vários memes falando sobre a reforma, falando que o trabalhador irá perder direitos. Pois é, perguntem para esse pessoal qual é o direito que os trabalhadores estão perdendo com a reforma. Não, nenhum, basicamente nenhum. Deixa eu comentar sobre o texto do Felipe Hermes que eu colei antes aí. E é um texto muito didático. Enfim, o Felipe está de parabéns aí por esse baita texto. Já teve aqui, pelo visto, mais de 50 mil likes no Facebook. E, enfim, aliás, Spotnix eu recomendo praticamente tudo que tanto o Felipe quanto o Rodrigo escrevem. Né? E o Felipe escreveu um texto muito bem embasado, intitulado 7 coisas que irão mudar na sua vida com a reforma trabalhista. Ponto número 1. O que está acordado pelas empresas e funcionários passa a ter maior validade do que o que está na lei. Né? Enfim, essa é a realidade em boa parte dos países do mundo. Aliás, em praticamente todos os países desenvolvidos, evoluídos do mundo é assim. No Brasil não, no Brasil tinha uma lei que se sobrepunha à autonomia da vontade das partes e impedia acordos voluntários. Mas quem sabe é o Brasil que está certo, né? Por isso que a gente vê esse fluxo migratório imenso de trabalhadores japoneses, islandeses, dinamarqueses, americanos vindo para o Brasil para serem protegidos pela nossa gloriosa CLT, né? Ponto número 2 aqui. O que o Felipe fala. Você pode definir, com a reforma, qual a melhor maneira de tirar férias ou o dia da semana para aproveitar um feriado. Né? Se quiser tirar 14 dias de férias no mês, 5 dias no outro, 5 dias no outro, vai poder fazer isso. Vai poder fazer arranjos de acordo com aquilo que for acordado entre empregador e empregado. E também, se quiser trocar eventualmente um feriado de uma quinta-feira
para uma sexta-feira e poder emendar o final de semana, como muita gente eu tenho certeza que gostaria, e seria muito mais eficiente para diversas empresas, vai poder também. Assim como trocar eventualmente uma meia hora de almoço por sair meia hora mais cedo. O que a gente vê hoje em vários lugares é que os trabalhadores não demoram 1 hora para almoçar, 2 horas para almoçar, e acabam ficando ociosos nesse período e tendo que chegar mais tarde em casa, tendo que pegar mais engarrafamentos, tendo que perder mais tempo do seu dia para fazer uma travessia absurda. Aliás, a legislação trabalhista é um negócio tão pernicioso que ela afeta áreas da nossa vida que a gente nem percebe muitas vezes. Como, por exemplo, a segurança pública. A segurança pública é um problema no Brasil, em boa parte porque não só as nossas cidades são pouco pródigas em terem zonas mistas, ou seja, zonas tanto residenciais quanto comerciais, que permitem que as pessoas andem mais pelas ruas e vivam mais a cidade, mas também pelo fato de que uma quantidade desproporcional de pessoas trabalha no chamado horário comercial. Isso se dá por conta da CLT, por causa da nossa legislação trabalhista, que torna praticamente impeditivo que boa parte das atividades pudessem ser desenvolvidas à noite. Isso é em total descompasso com a realidade de boa parte dos trabalhadores. Eu conheço muita gente que trabalha muito melhor à noite do que de dia e preferia começar a trabalhar de tarde e ir embora à noite. E com isso ocasionaria ter mais pessoas andando nas ruas, mais segurança, uma maior eficiência, obviamente, nos recursos das empresas, que não teriam que ter, por exemplo, tantas salas, tantos escritórios, porque teriam trabalhadores entrando e saindo em horários diferentes e podendo compartilhar estruturas. Mas enfim, nisso os sindicalistas não pensam, obviamente. Enfim. Seguindo o excelente texto do Felipe Hermes, novas formas de trabalho, número 3, novas formas de trabalho como home office passam a ser permitidas, que já é uma realidade de muita gente, e infelizmente os nossos bravos sindicalistas consideram uma agressão aos direitos trabalhistas o cara poder trabalhar de casa, o cara poder estar mais perto da família, o cara poder estar mais confortável, o cara ter que perder menos tempo se deslocando até a empresa, o cara poder trabalhar de casa é um absurdo, realmente. Tá meio entupida essa bomba aqui. Seguindo o ponto número 4, demissões podem ser feitas em comum acordo com patrões e empregados, e você ganha o direito de sacar seu FGTS mesmo pedindo demissão. Na verdade, sejamos justos, o ideal seria que o FGTS fosse simplesmente abolido, porque o FGTS nada mais é do que uma parcela daquilo que corresponde ao valor do nosso trabalho, que acaba sendo confiscado pelo governo, que depois nos devolve a um valor menor do que a inflação. Enfim, uma quantidade ridícula. 3% mais TR, enfim, uma quantidade ridícula que faz com que uma parte do salário do trabalhador seja confiscada e depois seja devolvida menos do que ele ofereceu proporcionalmente descontado na inflação. Então o ideal seria, obviamente, acabar com o FGTS. Mas dado o fato de que temos o FGTS, melhor que esse valor esteja disponível de maneira mais rápida e mais ágil ao trabalhador, para ele fazer o que ele bem entender. Número 5. E além, claro, muita gente fala assim, mas aí vai facilitar a demissão. Aí vai ser muito fácil para o empregador demitir o trabalhador, e aí vai aumentar a exploração, que os trabalhadores vão ter que se submeter a situações humilhantes, a situações exploratórias para não serem demitidos. Olha, isso é o que se vê, isso é a situação limite, obviamente, Mas quando se cria um sistema de dificuldades estruturais para a demissão, como é o caso hoje no Brasil, em que, enfim, devido às grandes dificuldades impostas pela CLT, que criam uma ideia esquizofrênica de direito ao posto de trabalho, como se o trabalhador tivesse direito a manter um emprego, ou seja, ele tem o direito de obrigar o empreendedor a mantê-lo contratado, mesmo contra a sua vontade. Ao criar tanta dificuldade de demitir, obviamente se cria impeditivos para a contratação,
Porque quando é praticamente impossível demitir alguém, o cara vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de contratar. Pensem, por exemplo, num exemplo. Por exemplo, num exemplo é bom, né? Hoje no Brasil, felizmente, o divórcio é permitido. Mas se o divórcio fosse proibido, se a pessoa, ao se casar, fosse obrigada a permanecer casada com aquela pessoa para o resto da vida, acho que provavelmente as pessoas iam pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de se casar, né? Algumas pessoas, claro, iam se casar, iam tanto correr o risco ou ter a certeza de que a pessoa com quem estão casando é a pessoa certa, mas muito menos pessoas iriam se casar. E muito menos pessoas seriam felizes, consequentemente, porque não poderiam ter essa possibilidade de avançar nessa relação social e pessoal tão importante que é o casamento, né? Enfim, então, quanto mais fácil é a demissão, mais fácil é a contratação. Ok? Ponto número 5, aqui trazendo pelo Felipe Hermes. Trabalhadores terceirizados passam a ter acesso aos direitos trabalhistas. Isso eu já falei antes, né? Anteriormente, isso eu abordo nesse vídeo, desse debate que eu participei sobre a terceirização, que está nos comentários. Anteriormente, o trabalhador terceirizado ele ficava submetido a uma situação precária, né? Tanto pela responsabilização da empresa contratadora, da empresa prestadora do serviço, que era mais limitada do que é hoje, e acabava criando um limbo jurídico que tornava muito difícil que a pessoa recebesse, muitas vezes, seus direitos trabalhistas. E agora, com essa maior clarificação do marco regulatório de trabalho terceirizado, essa situação tende a diminuir. Hoje, mais da metade das reclamatórias trabalhistas envolvem empresas terceirizadas, ou seja, a situação das empresas terceirizadas hoje no Brasil é insustentável devido a essa miopia legislativa e também miopia judicial das nossas autoridades judiciais em relação ao fato de que, olha, a terceirização é um fenômeno real, é um fenômeno necessário e é um processo fundamental para o aumento da produtividade, porque é divisão de trabalho. Divisão de trabalho é uma lição lá do Adam Smith, na Riqueza das Nações, de 200 e tantos anos atrás. Quanto maior a divisão de trabalho, maior é a produtividade, maior é o grau de especialização, maior é a riqueza gerada. Enfim, indo aqui finalmente para o ponto 6, você deixa de ser obrigado a pagar o imposto sindical. Sensacional, né? Não precisa nem falar mais, entrar em mais detalhes sobre isso. Quanto maior o poder nas mãos dos sindicatos, menor o poder nas mãos do trabalhador. E quanto maior a liberdade do trabalhador de escolher para alguma entidade sindical ele vai contribuir, melhor ele vai estar. Hoje no Brasil existe uma quantidade absurda de sindicatos, né? Mais de 15 mil sindicatos em operação no Brasil, basicamente porque se criou uma indústria de sindicatos que são criados e passam a fazer jus a verbas absurdamente poupudas que o trabalhador paga já no contra-cheque. Enfim, um absurdo. Por ano, quase 4 bilhões de reais são distribuídos entre os sindicatos. Enfim. E finalmente, número 7 aqui que traz o Felipe Hermes. Contratos temporários menores também poderão garantir direitos trabalhistas. Maravilha. Excelente. Menos situação de informalidade, menos situação de precariedade. É claro que essa reforma não é ainda liberal o suficiente, não é o que nós liberais gostaríamos. Nós gostaríamos de ver mais liberdade de contratação, mais liberdade de negociação, mais poder para a autonomia da vontade do trabalhador, mas é um começo. É um começo. De certa maneira, é uma afrouxada no pescoço tanto do trabalhador quanto do empregador. Enfim, então acho que a gente está avançando. Acho que é uma reforma que merece ser louvada, merece ser prestigiada, e tenho certeza que vai ajudar muito ao trabalhador brasileiro desenvolver mais produtividade, ter mais oportunidades de emprego, que é o que, ao fim e ao cabo,
o que garante melhoria das condições e aumento na remuneração do trabalhador. Esse negócio de que lei trabalhista, sindicato melhora a situação dos trabalhadores, isso é balela. Tá? Isso é balela. O que melhora a situação do trabalhador é aumento da produtividade. E nada mais. Escrevi sobre isso ontem. Estou postando aqui o link do texto direto do meu site nos comentários. Inclusive, convido todos aí para conhecerem o meu site, fabioosterman.com.br. Está ali nos comentários. E também, claro, convido vocês aí a se inscreverem no meu canal no YouTube. Eu tô agora, quem me segue aí sabe que eu assumi o compromisso de até o final do ano postar pelo menos 40 vídeos. Tenho tentado postar pelo menos um a cada semana. Enfim, tenho conseguido manter uma média, eu acho, claro, entre vídeos postados, entre participações em programas, etc. Tenho conseguido mandar alguns até. E lá vocês vão ter sempre algum vídeo novo, de alguma entrevista, algum vídeo comentando algum fato da atualidade, participação em entrevista, etc. Enfim, meu canal tá chegando aí a 10 mil inscritos, então inscrevam-se para chegar a 10 mil logo. E bom, pessoal, acho que era isso. Deu pra gente trocar uma ideia aqui, ainda aqui preliminar. É um assunto que certamente daria horas e horas de debate e discussão. Acho que foi produtivo aí o papo. O link do canal, claro. Desculpe. O Eduardo Lemes pediu o link do canal aqui e eu esqueci. O link é youtube.com/c/FabioOsterman. Não, ponto nada. Não tem nada de ponto. youtube.com/c/FabioOsterman. Esse é o link do meu canal. Então, ou também seguindo a instrução do Gabriel Guedes, né? Só digitar lá no YouTube Fábio Osterman que vocês vão encontrar alguns vídeos e o meu canal também. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que vocês tenham um final de semana produtivo, aproveitem bastante aí o dia do trabalho, segunda-feira, trabalhem ou descansem, façam o que vocês quiserem, sejam felizes, cumpram o decreto, não cumpram o decreto, que cada um tenha seu próprio decreto e vamos lá. Grande abraço a todos, uma boa noite, tchau, tchau.